Olá, tudo bem com você? Estamos de volta em mais um INSA TV em Revista. E você vai ver no programa de hoje. Pesquisa mostra que professores sofrem insegurança nas escolas. O governo de São Paulo aumenta o rigor contra maus tratos a animais. Vacina contra a chikungunya está disponível nas unidades básicas de saúde de Rio Preto. Estas e outras notícias a partir de agora no INSA TV em Revista. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication, transmitindo emoção, gerando visibilidade. A violência nas escolas é algo preocupante. O Centro do Professorado Paulista fez um levantamento com professores e gestores da rede pública e particular de ensino sobre insegurança. A pesquisa mostra que 74% relatam insegurança nas escolas. A percepção de insegurança no ambiente escolar é ampla entre os docentes. O levantamento foi realizado com 1.144 profissionais. O levantamento também mostra que 65,6% dos professores já sofreram algum tipo de agressão, sendo a violência verbal a mais comum, com 71% das respostas. Em seguida, estão a violência psicológica e moral. Apesar de a violência física não ser tão recorrente como as outras, 19% dos docentes entrevistados afirmam já ter sofrido essa situação, principalmente em escolas municipais e estaduais, enquanto 92% das diretorias de ensino disseram já ter ouvido relatos de episódios como esses e 60% já foram agredidos. Situação séria essa, né? Todo mundo sabe que o pai que deve pensão alimentícia para os filhos e não pagam, podem sofrer prisão, não é? Mas você sabia que filhos que não alimentam os pais na idade idosa também podem ser presos por negligenciar alimento aos pais em determinada idade? Você vai saber sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. A JL Health é uma indústria sediada em São José do Rio Preto, especializada em suplementação nutricional, com foco em produtos voltados à saúde e bem-estar, especialmente para o público. 50+. Trabalhamos com soluções que aliam qualidade, segurança e eficácia, oferecendo suplementos que contribuem para mais energia, longevidade e qualidade de vida, sempre com compromisso, confiança e excelência no atendimento. Cuidar de você vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, confiante e renovada. O Salão Beleza Carioca é o lugar certo para isso. Localizado atrás do Rio Preto Shopping, em frente ao estacionamento da Renner,
oferece uma experiência completa de beleza e relaxamento. Cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, extensão de cílios, depilação facial e tratamentos exclusivos como spa e plástica dos pés. Tudo pensado nos mínimos detalhes para valorizar a sua beleza e elevar a sua autoestima. Salão Beleza Carioca. Seu momento, seu cuidado, sua melhor versão. Toda semana, milhões de pessoas buscam respostas, orientação e informação confiável sobre saúde. E agora, elas terão um novo espaço para isso. Está chegando o Medicina e Ciência, um programa criado para conectar conhecimento, ciência e informação de qualidade à vida das pessoas. Toda semana, especialistas renomados, médicos, profissionais da saúde e convidados importantes estarão reunidos para discutir os temas mais atuais da medicina, da ciência e do bem-estar. Um espaço para falar sobre prevenção, qualidade de vida, saúde mental, avanços científicos, direitos do paciente, tratamentos, inovação e tudo aquilo que impacta diretamente a sociedade. Porque informação em saúde salva vidas. E compreender a ciência é aproximar as pessoas de decisões mais conscientes, humanas e seguras. Com entrevistas exclusivas, debates relevantes e conteúdos acessíveis, o Medicina e Ciência nasce com o propósito de informar, conscientizar e transformar. Toda terça-feira, às 11h40 da manhã, na TV Morada do Sol, alcançando toda a região noroeste paulista. Canal 43 em São José do Rio Preto. Canal 26 em Ribeirão Preto. Canal 8 em Araraquara e Canal 20 em São Carlos. Um alcance estimado de mais de 2,5 milhões de pessoas conectadas através da informação, da saúde e da ciência. Medicina e Ciência. Conhecimento que transforma, informação que aproxima, saúde para todos. Os pais que chegaram a certa idade, que são idosos e precisam receber atenção, alimento dos filhos, por exemplo, podem acionar a justiça, caso necessário. Esse é o assunto que você vai acompanhar agora com o Dr. Delbem, no É Seu Direito. Sou o Dr. Delbem, da Advocacia Delbem. Hoje, nesse programa, nós vamos falar É Seu Direito e queremos comentar sobre um tema muito interessante. Fala sobre os alimentos, a lei de alimentos, desde o nascituro até a velhice dos nossos pais. É uma lei que traz segurança jurídica para essas necessidades alimentar, tanto do idoso como da criança do nascituro, que ela é gerada no ventre da mãe. Desde a geração do ventre da mãe, como prevê o artigo 2º do Código Civil, é direito dessa criança ter proteção alimentar. São fundamentos que estão na Lei do Alimento e também no Código Civil. Os alimentos gravíticos são necessários para custear exames de pré-natal, alimentação especial para essa mãe, medicamentos e exames. Então, todas essas despesas ela tem que ser suportada pelo suposto pai da criança. Ela tem uma natureza jurídica alimentar provisória e autônoma. Nascendo a criança, esses alimentos se tornam definitivos. Como proceder? Quando há necessidade desses cuidados com a mãe da criança e o suposto pai se recusa a assumir essa responsabilidade, a mãe tem que providenciar uma ação judicial para fixar esses alimentos, demonstrando o vínculo do suposto pai com a criança, para que esse juiz fixe provisoriamente os alimentos para essa criança, para esses cuidados da mãe até o nascimento da criança. Nascendo a criança, esses alimentos se tornam definitivos. Então, esses alimentos faz parte de uma segurança jurídica e proteção à criança. Nós temos também a legislação que fala dos alimentos para os nossos idosos, que são os filhos, essas responsabilidades. Quando um pai tem uma necessidade de custeio alimentar e a sua aposentadoria não é o suficiente, como medicamentos e tal, as diferenças necessárias para o cuidadoso do idoso é de responsabilidade dos filhos. Está com fundamento na Constituição Brasileira, no artigo 229, e também no Código Civil. Então, essa lei dos alimentos também está prevista no Estatuto do Idoso. Então, são peculiaridades que o idoso pode buscar essa reparação.
E quando que ele busca essa reparação? Quando ele tem mais de 60 anos e a sua renda não é o suficiente para a sua sobreexistência real. Então, essa necessidade real tem que ser demonstrada para que possa o juiz assegurar essa fixação suplementar de alimentos. Então, muitas vezes, os filhos que não têm condição econômica têm essas responsabilidades, são a necessidade. Então, a súmula 596 do STJ fala dessa responsabilidade. Então, quais são as limitações importantes? O princípio da proporcionalidade. Então, tudo isso é necessário. Não se exige coabitação dos filhos para dar essa responsabilidade. Então, o ponto de convergência dessa solidariedade familiar, como cláusula geral, os alimentos ao nascituro protegem a vida da formação da saúde da criança na gestação. Já os alimentos dos pais idosos aplica-se solidariamente, integralmente aos filhos. Em ambos os casos, é interessante a gente ver que é a proteção à parte vulnerável. São cuidados que nós devemos prestar, não só à criança, como ela tem esse entendimento para todos esses momentos. Então, o direito de família assegura esse olhar não apenas para a criança, mas também para os nossos idosos. São proteção que vai desde o útero, né, até a velhice. Então, esse tema é muito importante para as pessoas. Então, você que tem dúvida, né, sempre procura uma orientação para que possa buscar mais aconselhamento. Então, a obrigação alimentar é recíproca, vitalícia e baseada em dignidade humana para todas as pessoas. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, vamos à notícia do governo do estado de São Paulo que aumenta o rigor para maus tratos a animais. Publicou uma nova resolução da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística que amplia o rigor das punições para casos de maus tratos a animais, especialmente em situações de crueldade, abandono e reincidência. Entre as principais mudanças está o aumento das punições para casos de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilação de animais. As multas podem variar de R$ 3.000 a R$ 50.000 por animal. Bom, agora você vai ficar sabendo aqui do resumo esportivo da região com o Matheus Martins, vai trazer as informações aí do esporte regional. Agora aqui no InstaTV em Revista, vamos fazer um resumo do esporte local. Pela Libertadores, o Mirassol teve confirmada sua vaga nas oitavas de final. Pela última rodada do Grupo G, o time de Rafael Guanais foi à Argentina e acabou derrotado pelo Lanús por 1-0. Como a LDU ganhou do Always Ready no outro jogo da chave por 3-2, a equipe do Equador chegou aos mesmos 12 pontos do Leão. No desempate, o Mirassol acabou superado e terminou em segundo na sua chave. O Leão já sabe que terá que decidir a vaga fora de casa na próxima fase. O adversário será definido por sorteio nesta sexta-feira. Na partida de ida, o Mirassol mandará seu jogo no Pacaembu, em São Paulo. Isso acontece porque o estádio Maião não comporta a capacidade de 20 mil pessoas, o mínimo pela Conmebol, para receber jogos no mata-mata. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol somou uma importante vitória em cima do Fluminense por 1-0. O gol foi marcado pelo volante Denilson. O resultado colocou o Mirassol em 18º lugar com 16 pontos, mas ainda na zona de rebaixamento. O Leão está a 4 pontos do Vasco, primeiro fora do Z4. No último compromisso antes da parada para a Copa, o Leão viaja a Curitiba para encarar o Atlético Paranaense neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada. Já o Novo Horizontino foi outro que dividiu a atenção para duas competições. Nesta quarta, o Tigre foi eliminado pela Chapecoense na semifinal da Copa Sul-Sudeste ao ficar no empate por 2-2 em Chapecó. Como havia perdido na ida por 2-0 em Novo Horizonte, a equipe paulista ficou de fora da decisão, que será entre Chapecoense e Avaí. Pela Série B, o Tigre fez valer o fator casa e venceu o Ceará no estádio Jorjão por 2-1. Os gols foram de Juninho e Matheus Bianchi. Com a vitória, o Tigre chegou a 16 pontos e ocupa a 7ª posição, na zona de classificação para os playoffs do acesso. Agora, o time comandado por Moser tem uma pedreira neste domingo, o líder São Bernardo no ABC, às 11 da manhã. Ainda pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto não aproveitou a chance de jogar em casa e chegou a 8 jogos sem vencer. No encerramento da 10ª rodada, o Pantera acabou perdendo para o Atlético por 2-1 no estádio Santa Cruz.
A derrota mantém o Botafogo na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos em 17º lugar. Nesta segunda-feira, o time de Cláudio Tencati enfrenta a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, às 7 da noite. Já pela Série C, a Ferroviária foi o grande destaque da última rodada. Jogando em Manaus, a Ferrinha venceu de virada o Amazonas por 2-1, com 2 gols de Denilson. O resultado fez o time de Araraquara subir 4 posições e estacionar em 10º lugar com 12 pontos. Neste domingo, o time do técnico Rogério Correia voltará a jogar fora de casa, desta vez contra o Santa Cruz, em Recife, às 4 da tarde. E chegou a hora de falarmos do Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, a popular Bezinha. Pelo Grupo 1, o José Bonifácio ficou muito perto de garantir sua vaga na próxima fase. Jogando em casa, no estádio Pereirão, a Serpente venceu o Tupã por 2-1 e se manteve líder isolada da chave. Hoje, o José Bonifácio tem 14 pontos, a terceira melhor campanha dentre todos os clubes da Bezinha. Já o América de Rio Preto também conseguiu um empate importante por 1-1 fora de casa contra o Acisense. O rubro, assim, se manteve na 4ª posição da chave com 9 pontos, dentro da zona de classificação. Por sua vez, o Rio Pretano conquistou sua primeira vitória no campeonato ao fazer 2-1 sobre o Santa Fé no Rio Pretão. O resultado tirou o Falcão da lanterna e agora o Rio Pretano chega a 5 pontos, na 5ª posição do grupo. E anote aí os próximos jogos. Nessa sexta, na abertura da rodada, o José Bonifácio enfrenta o Santa Fé fora de casa às 7 da noite. E amanhã, no estádio Teixeirão, o América fará o clássico contra o Rio Pretano às 3 da tarde. Pelo grupo 2, o São Carlos foi a Mojimirim e voltou com uma derrota por 3-1. A Águia ainda está na 4ª colocação da chave, dentro da zona de classificação com 7 pontos. Neste sábado, o São Carlos tenta a reabilitação em casa no estádio Luizão, diante da Lanterna Catanduvense. E vale lembrar, somente os 4 primeiros de cada grupo vão avançar às oitavas de final. A Câmara de Rio Preto aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Pagamento Incentivado, que prevê descontos em juros e multas para contribuintes quitarem dívidas com o município. 5 emendas também foram aprovadas e incorporadas ao projeto. O programa contemplaria débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, incluindo ainda parcelamentos e reparcelamentos já existentes ou rompidos por inadimplência. Uma funcionária de uma escola estadual de São José do Rio Preto foi agredida por um grupo de mulheres no bairro Solo Sagrado. O caso foi registrado como lesão corporal pela Polícia Civil. A agressão começou quando a servidora chamou a atenção de um adolescente que forçou o portão para entrar no local. A partir desse momento, a mãe do jovem reagiu ao discordar da maneira como a funcionária impediu a entrada do adolescente, que não seria aluno da escola. E no Gente que Acontece de hoje, vamos receber o vereador Jean Dornelas. Ele fala sobre o projeto Escola da Família. Já, já. A JL Health é uma indústria sediada em São José do Rio Preto, especializada em suplementação nutricional, com foco em produtos voltados à saúde e bem-estar, especialmente para o público 50+. Trabalhamos com soluções que aliam qualidade, segurança e eficácia, oferecendo suplementos que contribuem para mais energia, longevidade e qualidade de vida, sempre com compromisso, confiança e excelência no atendimento.
Cuidar de você vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, confiante e renovada. O Salão Beleza Carioca é o lugar certo para isso. Localizado atrás do Rio Preto Shopping, em frente ao estacionamento da Renner, oferece uma experiência completa de beleza e relaxamento. Cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, extensão de cílios, depilação facial e tratamentos exclusivos como spa e plástica dos pés. Tudo pensado nos mínimos detalhes para valorizar a sua beleza e elevar a sua autoestima. Salão Beleza Carioca. Seu momento, seu cuidado, sua melhor versão. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. E hoje no Gente que Acontece, eu recebo o advogado do povo, Jean Dornelas. Olha que prazer ter você e aqui aconteceu de estarmos juntos novamente, graças a Deus. Que bom, Jean. Tudo bem, Elias? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora a gente podendo bater um papo aqui com o pessoal que está acompanhando aqui o INSA TV em revista. Jean Dornelas, eu ouvi falar sobre um projeto que vem por aí. Você é um cara muito criativo, né? A gente acompanha o seu trabalho, além de ser uma pessoa muito combativa, que defende bem suas ideias, é um cara cheio de projetos. E eu gostaria de você informar para a gente aqui sobre esse projeto. A família da escola? Escola da família, até bem colocado, até porque nós vamos fazer uma pequena mudança aí no título, viu? Elias, vocês que estão em casa, muito obrigado por esse espaço importantíssimo. O Elias bem colocou, projeto. E Deus me abençoou desde quando eu cresci ali na SECAP, na região norte aqui de Rio Preto, na periferia. Eu aprendi que não adianta projetar, tem que executar, né, Elias? E agora, como vereador aqui em Rio Preto, Deus me permitiu uma oportunidade de colocar em prática algo que eu tentei já em 2017, 2018, quase tive êxito, mas na época o atual prefeito Edinho Araújo vetou, ele foi contra o projeto, e agora a cidade, o país vive um outro ambiente, e eu fiz algumas adaptações jurídicas, né? Até porque já fui procurador de vários municípios, além de advogado, e eu acredito que agora eu consegui achar o fio da meada. Então eu vou explicar o que é esse projeto. Posso ir lá? Pode. Então eu vou aqui na câmera 3, é isso aí? A gente gosta de televisão, então a gente consegue... É com você. É muito simples. Nós chamamos Escola da Família, e Escola da Família já é conhecido no estado todo, que é um dia que as famílias se dedicam. Mas agora a Escola da Família é uma escola sem ideologia. O que é isso? Nós não estamos invadindo o plano de ensino, não estamos invadindo os direitos dos professores e dos pedagogos. O que nós estamos é colocando limite no que é o ensino, no que é aquilo que você, pai, você, mãe, deseja que seu filho receba no ambiente escolar. Ele está lá para estudar, né, Elias? Sim, verdade. Receber informações, né? Matemática, português, geografia. Exatamente. Se relacionar, não é verdade? Né? Sair da telinha, não é? Pois bem, mas infelizmente, algumas não é uma maioria, têm exagerado. E nossas crianças acabam participando de eventos, né? Shows, peças de teatro, onde ali praticam a ideologia de gênero, praticam a ideologia, às vezes até partidária, política, e escola, no nosso ponto de vista, não é lugar para isso. Escola é lugar para estudar, adquirir cultura, conhecimento, relacionamento. E não defender uma bandeira de partido político, defender uma ideologia de gênero, né? Ou é menina, é bissexual, é homossexual. Lá não é lugar de se tratar esse tipo de situação. Esse tipo de educação é em casa, pai e mãe. E eu que sempre tive meus filhos todos estudando na escola adventista, né? Aí eu fiz uma opção. Ali eu sabia que tinha um ensino religioso e eu optei
Então meus filhos estavam lá sujeitos a uma determinada ideologia de religião, porque é assim nós decidimos. E não é justo que você, pai, que não tomou essa decisão, na escola também submeta ele a uma religião. Sim. Tá certo, Elias? Agora, Jean, como implementar isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas, não é? A gente percebe que o contexto familiar de muitas pessoas é bem diferente do que aquilo que se aprende na escola. Alguns pais e mães, por exemplo, até reclamam da situação que os filhos enfrentam nas escolas em relação a isso. Como é que a gente pode mudar essa mentalidade para que as pessoas entendam o papel da escola e o papel da família também? Boa pergunta, e é por isso que entra no nosso projeto de lei, que é o Escola Sem Ideologia. É lei. Haverá punição para aquele educador que passar dessa linha, que começar a doutrinar nossos filhos de determinada religião, determinada ideologia de gênero, determinada ideologia partidária. A partir do momento que o professor invadir isso, haverá penalidade na escola pública e na privada. São multas, processos administrativos, porque a pública não cabe multa, cabe processo administrativo. E o projeto vai além, Elias. Ele proíbe também banheiro unissex, porque já há escolas privadas querendo adotar banheiros unissex, misturar menino, menina e outros gêneros. E vai além também. Nós proibimos aquela linguagem neutra, aquela história de todes, todes, sabe? Enfim, é polêmico, mas é necessário. Não mexemos, Elias, em momento algum, nós mexemos com o ensino, propriamente dito. O que nós queremos é justamente que se preserve o ensino, né? É a caneta, é o papel. Esse é o nosso projeto, que chama Escola Sem Ideologia. Escola para ser escola. Alguns até consideram a questão do ensino do sexo na escola. Alguns dizem, não, sexo tem que ser ensinado pelos pais em casa, conversar com os filhos sobre isso, né? Alguns até falam Perfeito. de tendências e outras coisas mais. Como é que você vê isso? Eu penso exatamente assim. Esse é um problema para os pais resolverem. E não você deixar a mercê de um terceiro que não conhece a sua opção sexual, não conhece a sua origem da sua família. E que é aí que entra o Escola Sem Ideologia, para barrar, colocar um pare. Professor tem que tratar de plano de ensino, que é algo regulado, uma legislação federal. Então, em São José do Rio Preto, e você aí de fora, está acompanhando aí namorada, você aí de Araraquara, Ribeirão Preto, que quiser conhecer essa história, conhecer esse projeto, eu vou pedir depois para o Super Jair aqui da TV, colocar aí meu contato, o WhatsApp do povo, tá? É o 17 981 440179, tá? Esse é o WhatsApp do povo. E o meu Instagram, Jean Dornelas, com J. Pode me seguir lá, eu encaminho todo, levo toda essa proposta. Então, Elias, esse espaço de vocês aqui é muito importante. Esse projeto nós não vamos fazer ninguém engolir ele, nós temos uma audiência pública marcada na Câmara Municipal de Rio Preto. E tem apoio, né? Tem muito apoio, as igrejas, a né? população, graças a Deus. Não estamos contra ninguém, viu, Elias? Sim. Contra ninguém. Estamos a favor da família. Certo. Jean, você tem uma história interessante. Você falou da SECAP, da sua infância. De lá para cá, a gente percebe que o processo educacional mudou muito, né? Mudou. Antigamente, por exemplo, as crianças se levantavam quando o professor entrava em sala de aula. Havia um respeito. Eram os mestres, né, Elias? Havia o respeito entre alunos e professores, né? Parece que isso foi se perdendo no caminho. Falamos aqui hoje, na abertura do programa, sobre a violência nas escolas. É um outro problema que a sociedade tem enfrentado. Perfeito. É uma violência que muitas vezes sai de fora para dentro das escolas. Perfeito. Então, é um outro problema que a gente tem que enfrentar, né? Que nós, inclusive, temos aqui em São José do Rio Preto, né, já está em discussão na Secretaria de Educação, até fica um ponto aí para a atual gestão, que é a mediação. A mediação, existe hoje algumas organizações, especialmente, e até uma coincidência, né? O Sindicato Nacional dos Mediadores, a sede é São José do Rio Preto. E essa violência, ela existe porque não há uma mediação. E eu quero até chamar a atenção da violência que os professores sofrem.
Os professores nossos, eles sofrem uma violência absurda, moral e até física. E São José do Rio Preto, vocês fiquem atentos aí, tem um projeto piloto, já começando com mediadores profissionais, com formação para apaziguar esses ânimos, né? Agora, eu sou aquele tipo polêmico, né? Eu falo o que tem que falar. Tem muito... A verdade né? Dói, né? A verdade é polêmica. Ela é polêmica, precisa ser dita. Para quem está acostumado exatamente, com o exatamente. Né? Gente, ó, vamos falar uma coisa aqui, Elias, você me perdoa, vou falar uma realidade aqui. Vou até pedir para a câmera central aqui, Jair. Ô, gente, tem pai terceirizando a educação dos filhos para professor. Aí também não, né? Não dá, né? Ah, Elias, aí não dá, né? Acha que professor tem que ser babá, tem que... Não, aí também não. Tem que educar em casa. Ô pai, ô mamãe, ó, vamos sair um pouco do celular? Vamos parar de ficar vendo um pouco aí de piada, pegadinha, né? Briga política, futebol. Vamos olhar as crianças em casa também, atenção, né? Vamos prestar atenção, né? Porque, crianças. olha, a droga para o seu filho, há sinais. A pedofilia com as suas crianças, há sinais. A violência doméstica, há sinais. Aí fica no WhatsApp, né, bem? Esse é um assunto crucial, viu, Jean Dornelas? Porque a gente percebe que há um distanciamento dos pais em relação aos filhos hoje em dia, né? Aí você vê a situação social, por exemplo. Os pais saem para trabalhar, deixam os filhos em lugares que muitas vezes não são adequados para que elas se formem intelectualmente. Bairros vulneráveis. Bairros vulneráveis, ou seja, é um complexo, né? São muitos problemas. É um ecossistema negativo. É um ecossistema negativo e isso vai afetando a cadeia toda, né? Perfeitamente. E aí isso aqui é a mania de todo mundo? Ah, vamos culpar o governo. Culpa o governo, é culpa do governo. O governo tem sim sua parcela de culpa. Mas ainda bem que nós temos políticos que estão no campo político com a responsabilidade que você tem aí, inclusive, de preocupar-se com esse tema e com esse assunto para trazer para nós, né, projetos que podem ser implementados. E quais são os apoios que você tem recebido a esse projeto e qual o prazo que nós temos para ver isso aí funcionando? Elisa, de verdade, eu nem esperava tamanho apoio, né? Hoje não é só a igreja evangélica, não. São liderança até da igreja católica. E as pessoas têm medo de falar do assunto, porque ninguém quer fazer um enfrentamento. E nós temos que ter coragem. Agora, qual que é o problema do político colocar um projeto desse e fazer um enfrentamento? Boa parte dos políticos, eles entram na política para se servir. E aí, quando ele está se servindo, alguma coisa errada ele vai fazer, Elias. Aí, como é que ele põe a cabeça para fora para debater um tema desse, se alguém vai vir e dar uma nele? Mas olha o teu rabo preso ali, ó. Então, Elias, o adversário, o inimigo, né, ele é astuto. Né? Então, quando Deus permite que a gente... Está sempre à espreita pegar um ponto fraco, né? E a gente todo mundo tem um ponto fraco, né? Todos temos, né? O calcanhar de Aquiles, né? E a gente, graças a Deus, eu não vivo da política, né? Hoje, nosso escritório é um dos maiores escritórios aqui da nossa cidade. Estou lá na Rede Bandeirantes, todos os dias da Rede Bandeirantes. Você que é da região de Rio Preto, Araçatuba, Prudente... Todo dia no Brasil Urgente, o Advogado do Povo está lá, às 6, 6h15, ao vivo, um bloco inteiro lá, defendendo a população. E comecei há 10, 12 anos na Record, né? Record, SBT, agora estou lá na Band. E estou aqui na Morada também, com o meu amigo Jair. Estou deixando ele louquinho lá na suíte, você viu? Eu fico fazendo jogo de câmera ali, ele está doidinho, coitado. Ele fica atrás de você, ele fica atrás. Você é um bom comunicador, né? Deus abençoe a gente. O político, sendo um bom comunicador, ele consegue acessar mais as pessoas, né? E você tem essa veia. Eu pergunto para você o seguinte, você já está... Quantos mandatos de vereador você já Terceiro. tem? O terceiro mandato de vereador. Você não acha que o que você tem a fazer, a realizar, mereceria um passo a mais? Então, primeira coisa muito importante, Deus me permitiu chegar aqui, porque eu tive honras de, por exemplo, trabalhar na Record, com muita gente importante, e lá na Novo Tempo, essa fera aqui, ó, ele, Ferrari, rapaz, eu presto atenção nas coisas. Então, a gente vai ganhando a experiência, né? A gente observando quem está num nível acima, né? Quem tem mais experiência. Hoje, na política, eu devo encerrar a carreira de vereador. Deus já me mostrou isso, é meu último mandato de vereador. E vamos ver, né? Talvez se tiver um chamado, se tiver uma condição aí de pegar um degrauzinho um pouco maior, talvez a gente até saia candidato a
deputado federal, Deus já me mostrou isso, mas eu não sei, depende da vontade de Deus. O que a gente percebe é que você tem uma capacidade muito grande, né? Tanto no conhecimento jurídico, para apresentar um projeto, a proposta, os seus argumentos são bem incisivos, né? Os argumentos que a causa é justa. A causa é Porque justa. se a causa for ruim Exatamente. também não tem argumento, não tem advogado não. Isso merece algo maior, Obrigado, né, Elias. Jean? Obrigado, Então obrigado. a gente torce para que a sua carreira política seja positiva para todo Amém. mundo e projetos como esse que você nos apresenta aqui realmente é necessário para a sociedade que estamos vivendo, uma sociedade muito dividida, briga para lá, briga para cá, mas a gente precisa se centralizar e retomar a nossa rota, né? Perfeitamente. Retomar a rota, né? Sabe as palavras suas? E uma vez, antes do Tarcísio Meira deixar esse plano, deixar a terra, Tarcísio Meira disse uma frase numa entrevista, Páginas Amarelas da Veja, que aquilo me gravou. Perguntaram para ele assim, Tarcísio, você é de direita ou de esquerda? Ele respondeu assim, para eu caminhar eu uso a perna direita e a esquerda, para eu me alimentar a mão direita e a esquerda. O pássaro para voar precisa das duas asas. Né? Então, meu amigo Elias, a população, você que está no Zap Zap aí, tá? Você que é da esquerda, você que se diz da direita, gente, o povo é um só. Eu posso ter minha ideologia, Exato. defender ela, mas quando eu estou com aquela caneta na mão, sabe? Ou quando é um líder religioso, alguém, você não é mais de direita e esquerda, você tem que pensar nas pessoas, na população. Uhum. É o ponto convergente, né? Adorei a palavra. Todo mundo quer amor, todo mundo quer paz, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer E essa briga aí, direito, Elias, não é? sou de direita, sou de esquerda, meu amigo, não vai levar ninguém para o Agora, lugar. isso não quer dizer se omitir, né? Perfeitamente. Quando a gente precisa se posicionar, a gente se posiciona de acordo com os nossos valores e princípios, né, Jean? Ter posição. Ter posição. A população hoje, Elias, ela cansou daquele político em cima do muro. Ela cansou. Aquele político lento, aquele político que faz média com todo mundo. A população hoje quer homens e mulheres que decidam, Posicionados. que se posicionem, que tenham coragem. E eu ainda acredito nas boas pessoas. Tem bons vereadores, ainda tem bons prefeitos, a gente vê muita gente por aí, mas também tem muita gente lutando, brigando, fazendo média só para ter curtida no Instagram, visualizações em vídeo. E isso não resolve. Gente para falar tá cheio. O que nós precisamos são de homens e mulheres para executar, de coragem, sem rabo preso. Como jornalistas, como você também, né, que tem essa coragem, essa determinação. E mudar esse sistema é muito difícil, né? Demora. A gente vai apanhar muito, né, Jean? O que nós não podemos é nós nos mudarmos pelo sistema. Exatamente. Né? Ter fé em Deus. Jean, um abraço para você, muito obrigado, foi muito bom. Não, não pode dar abraço, mas aqui não vai dar abraço sim, de verdade mesmo. Valeu. Obrigado de coração, viu? Deus abençoe. Foi um prazer. Jair, deixei você doido aí na suíte, mas um abraço para você e para sua esposa também. Muito bem, foi o Jean Dornelas no Gente que Acontece. E sempre, hein? Sempre acontece. Um abraço. O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumpriram 10 mandados de prisão em São José do Rio Preto contra a infiltração do primeiro comando da capital no setor de combustíveis. Em Rio Preto, foram cumpridos 6 mandados contra pessoas jurídicas e 4 contra pessoas físicas. Os principais alvos foram empresários, operadores logísticos e laranjas do esquema. A Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu neste mês 2 lotes de vacinas contra a chikungunya disponíveis nas unidades básicas de saúde. A vacina possui esquema vacinal de dose única e é indicada para adultos de 18 a 59 anos em perfeitas condições de saúde. Gestantes e mães em período de amamentação não podem tomar a vacina. Agora a Vivi vai trazer um bate-papo muito especial aí com um assunto do seu interesse. É com você, Vivi.
E hoje nós estamos aqui na Odontonel com o Dr. Gustavo Giolo, em São José do Rio Preto, para falar sobre coisas boas, né? Que é sorriso bonito, autoestima, saúde bucal e muito mais. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eli. É sempre um prazer estar aqui levando muita informação de qualidade para quem está nos ouvindo, visualizando nossos vídeos sobre odontologia, porque a odontologia está totalmente ligada com isso, com autoestima, com qualidade de vida, e nós aqui da Odontonel priorizamos muito isso, que é o seu bem-estar. Então vamos começar falando sobre o meu tratamento. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que nas últimas 3 semanas eu passei por aqui para fazer um clareamento, mas não foi só o clareamento, né, doutor Gustavo? O clareamento é a cerejinha do bolo. Teve um tratamento antes, usei aparelho, fiz avaliação, aquela loucura. A contenção que eu sempre falo, ela tem que deixar lá, viu, gente? Não tira não, que foi a segunda vez que eu fiz o tratamento. Eu tirei a contenção e o dente ficou todo torto de novo, mas agora tá tudo bem. Então conta um pouquinho pra gente como funciona todo esse tratamento, que é um protocolo a ser seguido, né? Eu costumo sempre usar analogias aqui durante as consultas com os meus pacientes, porque não adianta ficar falando um termo técnico e o paciente não entende isso. Então, que nem a construção de um sorriso perfeito, como a Vivi disse, precisa de etapas, que é igual a construção de uma casa. Primeiro a gente constrói o alicerce, depois a gente levanta as paredes, depois o telhado, para aí sim vir com a tinta, né, a estética da casa, os móveis. Então o sorriso não é diferente. E a gente precisa que tudo esteja o quê? De forma correta aí, para que no final, que é a estética do sorriso, ela esteja perfeita, mas que também tenha durabilidade. Concorda? Com certeza, e já, ó, o pessoal que tá olhando aqui na tela já tem um antes e depois, e esse antes e depois é de implante, que é o carro-chefe aqui do Odontonel. Então, Sim. são diferentes protocolos. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como funciona. Hoje em dia, a perda dentária acomete muitas pessoas, e não só devido aí problemas como bactérias, né, tratamento de canal ou até extrações, mas também devido ao bruxismo. Muitas pessoas estão trincando os seus dentes, perdendo dentes, e quando a pessoa perde um único dente, a gente já recomenda repor ali no mesmo momento, que é com o implante unitário, que é quando a pessoa perdeu um dente, a gente remove ele, já coloca o implante, ele é biocompatível com o nosso organismo aí, tá? E depois nós colocamos a prótese, que é a coroa de porcelana, devolvendo toda a função, a estética, a mastigação perfeita de novo. E também tem muitos pacientes acima aí dos seus 50, 60 anos, que antigamente a odontologia era totalmente diferente, tá? Então era uma odontologia curativa, tem um problema, vai lá e tira, né? Hoje em dia não, é uma odontologia preventiva. E para esses pacientes que já perderam todos os seus dentes, a gente tem os implantes com as próteses fixas protocolo. Então, com apenas 4 implantes, nós devolvemos todos os dentes parafusados, sem o céu da boca, com uma prótese ultra fina ali, que vai te devolver uma mordida perfeita, uma estética, e você poder comer de tudo novamente, como era quando tinha os seus dentes. E quais são as maiores dúvidas e principais dos pacientes quando chegam aqui na Odontonel, doutor Gustavo? Uma das maiores dúvidas para a pessoa que vai fazer implantes é se ela ainda tem osso, porque quando a gente perde um dente, não reabilita logo em seguida com o implante, a tendência é esse osso e sumir, ali em português, claro, tá? E aí, aqui na clínica, o mais legal é que a gente já tem um equipamento que faz a radiografia panorâmica, então eu já consigo dar um diagnóstico e já informar, não, você tem osso, dá para a gente fazer tranquilamente. E também questão de como que vai ser o tratamento, que valor que fica. Então, para isso é muito importante a primeira consulta, que é a consulta de avaliação. Nessa primeira consulta, você vai chegar, já vai fazer o exame radiográfico aqui na clínica, para que eu possa analisar todos os dentes, quantidade óssea, tudo. Para aí sim eu poder te passar um tratamento. E aqui eu sempre falo que a gente faz o tratamento 360, que é um tratamento para cuidar de toda a sua boca aí, em 360 graus, literalmente, para que depois do tratamento você venha apenas para fazer uma consulta de limpeza a cada 6 meses, que aí sim é uma consulta preventiva. Então, como ele acabou de falar, esse tratamento 360 também conta
com diversos especialistas aqui na clínica, não só o Dr. Gustavo, mas vários outros dentistas, também tem médico, enfermeiro, para que você consiga fazer desde essa primeira avaliação até sair daqui com seu sorrisão lindo, né, doutor? Exatamente. Então, em clínica médica, a gente vê muito cada profissional na sua área. Então, se você tem um problema cardíaco, com cardiologista. Problema de visão, hospital. E com dentista, as pessoas querem fazer tudo com um único profissional. Então, assim, quem faz tudo não faz nada bem feito, correto? Então, aqui na nossa clínica, eu sou gestor e eu também tenho um especialista de cada área que eu consiga designar esse paciente para que ele consiga realizar todo o tratamento num único local, com muito conforto, com todos os profissionais falando a mesma língua, tá? E que te dê segurança para realizar todo esse tratamento ali. Tem muitas pessoas que têm medo, tá? Antigamente sofreram muito com dentistas, técnicas arcaicas, profissionais que às vezes nem dentistas eram, tinham muito profissional prático antigamente, tá? Então aqui a gente tem uma odontologia mais humanizada e individualizada. Para cada paciente vai ter um atendimento diferenciado e personalizado. Então, desde a recepção, a hora que ele chega, ele preenche uma ficha, a gente sabe o gosto musical desse paciente, a gente coloca durante os atendimentos o gosto musical dele, a gente liga uma massagem para ele relaxar durante todo o seu tratamento ali. Então, são nesses pequenos detalhes que as pessoas chegam e falam, nossa, nem parece que eu estou no dentista. A pergunta que não quer calar, dói o tratamento? Porque todo mundo tem medo e também, além da dor, tem gente que tem medo da anestesia, né? Sim, essa palavra dor, ela é proibida aqui na clínica, eu sempre falo, tá? Então, desde uma restauração até a colocação de um implante, dor em momento nenhum, porque a gente tem profissionais capacitados, técnicas especializadas e equipamentos modernos também. Então, para quem tem muito medo, por exemplo, para a gente, colocar um implante dentário é simples porque somos especialistas, fazemos isso todos os dias. Mas para a pessoa que às vezes é um trauma de infância, ela não quer ver, ela não quer saber de nada. Ela só quer chegar e sair com os dentes perfeitos. Então, para esse caso, a gente tem a opção de fazer o seu procedimento dormindo. Então, a gente tem uma equipe com uma médica anestesista, uma enfermeira, onde cede esse paciente na veia, como se fosse uma endoscopia. Não é uma anestesia geral, tá bom? E a gente consegue realizar todo o procedimento, e a hora que acaba o procedimento, a médica tira a sedação da veia e o paciente desperta. Então, a gente vai conversando com ele, Sr. João, abre a boca, fecha a boca, ele responde aos nossos comandos, mas na hora que acaba o procedimento e a médica tira a sedação, ele fala, ué, já acabou? Então ele nem percebe, é fantástico. Então antes também nós pedimos exames de sangue, vemos como que está a saúde do paciente no geral e também. Aqui atendemos muito pacientes com comorbidade, que geralmente alguns profissionais têm medo, né? Então essa pessoa, ela é uma pessoa comum, ela só precisa ser tratada com a atenção que ela merece. É um diabético, um paciente que já teve um AVC, um infarto. Então a gente precisa o quê? Saber o que a gente está fazendo. Então, para isso, temos especialistas para conduzir todo tipo de paciente. Então, lembrando para você que a primeira avaliação é gratuita, tá? Sempre, né? Para você, então, que está assistindo a gente agora, é só seguir aqui, ó, Odontonel São José do Rio Preto no Instagram. Os telefones do Dr. Gustavo. Nosso telefone é o 17 99667 8007 e o nosso endereço é aqui na rua Undina, no bairro Redentora, um quarteirão para frente da igreja aqui da Redentora. Temos estacionamento próprio aqui também, tá? Então vocês vão ser muito bem recebidos por toda a nossa equipe aqui. E é só falar que você viu aqui nas minhas redes sociais ou também na Insta TV, que a primeira avaliação é gratuita. Na conta da revista, a primeira avaliação. Pode anotar, Dr. Gustavo, obrigada mais uma vez. Isso. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada também pelo atendimento, fui muito bem atendida por todas e espero que a gente se encontre mais uma vez. Claro, com certeza. E o Odontonel, o seu sorriso é a nossa total satisfação. E por hoje é só. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um INSA TV em revista. Fique com a gente. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos,
São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade.